Meus irmãos, mês da família, e nós estamos aqui fazendo reflexões sobre a família, reflexões que têm falado muito ao meu coração também, reflexões importantes que temos para pensar sobre família. Isso é muito importante, pensar um pouco, a partir do ponto de vista bíblico, sobre a família. Então, meus irmãos, nós, para encerrar nosso mês da família, nós vamos falar sobre algo, talvez, eu não sei se os irmãos já ouviram falar, ou se já têm conhecimento, que é sobre disfuncionais, famílias que têm alguma disfunção, famílias que têm problemas de alguma ordem. Então, eu não sei se você já ouviu falar desse tema, não sei se você já ouviu essa expressão de famílias disfuncionais. Eu não sei quantos já ouviram esta expressão. Ô Denilson, está tudo bem a transmissão aí? Perfeito? Então tá bom. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre essa expressão, mas é uma expressão que vai falar que, de alguma forma, a família está afetada e, por isso, não consegue cumprir a sua função. A família não consegue efetivamente cumprir a sua função. Mas antes de entender famílias disfuncionais, é preciso entender o que é família. O que é uma família? Coloca aí, Denilson, por favor. Família é uma definição que eu coloquei aí, tá bom? Mas família é o grupo de pessoas com as quais você vive ou convive intimamente e que são aquelas que você conta ou deveria contar em momentos cruciais. O que eu estou querendo dizer com isso? Alex, me ajuda aqui trazendo essa aguinha aqui, ó, aquele copinho, por favor. Ou seja, a família, não importa o grau de parentesco, ou de sangue, ou se tem um relacionamento de sangue ou não. Família mesmo, família, é aquele grupo de pessoas que você tem um relacionamento íntimo com elas, a ponto de você contar com elas, ou você trazer à mente essas pessoas em momentos cruciais da sua vida. Isso é a sua família. Então, por exemplo, em momentos difíceis, não sei se você, quando era criança, teve essa experiência, quando você caía na rua, caía de bicicleta, por exemplo, ou se machucava, para onde você corria? Para a sua família, para sua mãe, para o seu pai, você corria para a sua casa lá, no aconchego da sua família, para de alguma forma você ali ser cuidado. Ou aqueles pais mais antigos já tomavam uns catiripapo, né? Porque quem mandou se machucar na rua, volta para cá, toma ainda um puxão de orelha. Então, mas de alguma forma você corria para algum lugar. Então, em momentos difíceis, você contava com essas pessoas e continua contando. Então, por exemplo, quem mais vem à mente em lembranças? Então, por exemplo, você está lá no shopping, olha, vai pensando no shopping que a gente não pode ir, né? Aí você vê uma roupa, você lembra, lembrei da minha mãe, lembrei do meu pai, lembrei da minha esposa, do meu marido, do meu filho, lembrei do meu irmão. Normalmente, essas pessoas que vêm à mente, em maior grau, são a nossa família, são aquelas pessoas que nós olhamos para ela e falamos, nossa, parece fulano de tal, olha, está falando igualzinho fulano, é a nossa família, são as pessoas que nós mais lembramos. Olha, eu vi aquilo na TV, lembrei de você. Né, quando você está assistindo, nossa, fulano de tal que gosta desse programa, ou fulano de tal que gosta disso. Então, são essas pessoas, as pessoas que têm intimidade, que você tem algum vínculo. Então, por exemplo, quando você tem alguma coisa legal no seu dia, uma experiência bacana, quem vem à mente para você dividir essa experiência? Vem alguém da sua família. Puxa, eu quero dividir da minha família. E aí sentam-se à mesa, se aqueles ainda que têm esse excelente hábito de sentar-se à mesa e dividir as experiências. Você quer dividir com quem? Com a sua família. Então, com as pessoas que você sonha, por exemplo, que você quer dividir os seus sonhos, que você sonha estar junto no futuro. Quem são essas pessoas? A sua família. Então, será que eu vou conseguir cuidar dos meus pais quando eles forem mais velhinhos? Ou a pessoa que está ao meu lado, eu quero envelhecer ao lado dela juntos? Ou eu quero ver os meus filhos crescerem, quero ver os meus filhos na faculdade, casando, tendo filhos, enfim. São as pessoas da sua família. A família é esse grupo, essa conexão de pessoas que tem intimidade, que tem relacionamento, que as pessoas querem dividir coisas boas e coisas ruins. Isso é uma família. Se talvez nesses exemplos que eu dei você não pensou em nenhum deles, em pessoas da sua família,
ou em alguns deles, você não pensou nos membros da sua família, provavelmente é porque a sua família tem algum problema e ela é disfuncional. Ela não tem atendido aquilo que você deveria, como afeto, como porto seguro, como local em que você se refugia, como as pessoas que te cercam ali na sua família, você não tem dividido intimidades, então você tem algum problema. A sua família provavelmente é uma família disfuncional, uma família que não tem cumprido efetivamente a sua função de atender às suas necessidades emocionais e afetivas. Normalmente é isso que acontece, uma família que não cumpre o seu papel, então ela é disfuncional. E por que as famílias são disfuncionais? Tem N causas, muitas e muitas e muitas causas para nós explicarmos por que uma família é disfuncional. Mas, por exemplo, um problema muito recorrente em famílias que tornam-se disfuncionais são os vícios. Os vícios, eles acabam com o vínculo familiar. Os vícios, eles vêm e simplesmente explodem, simplesmente estraçalham os vínculos familiares e acabam tornando as famílias disfuncionais. Quantas e quantas famílias destruídas pelo vício do álcool, por exemplo? Quantas você conhece? Talvez a sua família seja uma família que sofreu ou sofre com isso até hoje, não consegue ser uma família efetivamente, você não consegue ter aquele ambiente afetivo e emocional, porque alguém da sua família tem um vício, e esse vício não só destrói a pessoa, como destrói a família também. E antes, esse vício que normalmente estava ao álcool, alguns ao jogo, não sei se você conhece, eu conheço famílias destruídas pelo vício do jogo, que é um vício terrível também, um vício maldito, mas outros hoje em dia, como por exemplo o vício das drogas, o vício na pornografia, o vício nos meios digitais, por exemplo, tem gente que é viciada em celular, não consegue largar o celular e por isso acaba não tendo na família aquele conforto, aquele afeto, porque não recebe, não há mais essa troca afetiva dentro da família, e isso acaba também gerando um grande problema de disfuncionalidade na família. Outro, por exemplo, o perfeccionismo. Algumas famílias projetam nos filhos a perfeição que eles gostariam de ser, o pai ou a mãe ou a avó ou o tio gostaria de ter sido e não foi, e projeta no filho essa perfeição, e essa família é uma família carregada por cobranças. Quer sucesso, você precisa ser o melhor, você precisa ser o absoluto em tudo, o soberano, não aceitamos nada menos que isso, e isso traz uma carga, principalmente às crianças e os adolescentes e os jovens, pais que não aceitam fracassos, que são tão normais na infância, são tão normais na adolescência, mas não aceitam. E esse peso acaba blindando, acaba trazendo muros entre as pessoas da família, e a família acaba quebrando vínculos, e a família acaba tendo também disfunções por isso, né? Então a família, ao invés de ser um ambiente de acolhimento, é um ambiente de medo. As pessoas têm medo, porque sabem que qualquer coisa que vão fazer, meu Deus, isso vai pesar na minha família, e eu não estou falando só de crianças e adolescentes, às vezes tem esse perfeccionismo de quando o filho já é adulto, casado, e aí os pais, os irmãos projetam nele tudo aquilo que a família não conseguiu ser, e aí essa pessoa carrega uma carga de perfeccionismo, ela precisa ser perfeita, porque sabe que qualquer falha, muitas outras pessoas vão se frustrar, e isso causa também disfuncionalidades na família, obviamente abusos de toda a ordem, abusos emocionais, abusos físicos, abusos sexuais, e isso infelizmente acontece dentro das famílias, e isso destrói, isso acaba, isso realmente detona o vínculo familiar, e eu conheço pessoas, por exemplo, que adultas já não conseguem ainda superar os abusos que tiveram na infância, então, não conseguem perdoar, às vezes pai, mãe, não conseguem perdoar irmão, não conseguem perdoar pessoas próximas. Por quê? Por conta de um abuso ocorrido em algum momento da vida. Então, infelizmente, isso acontece também. Amor condicional. Isso acontece nas famílias. Famílias são disfuncionais às vezes porque o amor tem uma condição. A pessoa, por exemplo, a mãe, o pai, só ama aquele filho que lhe dá algo em troca, só ama aquele filho que é bonzinho com ela, só ama, por exemplo, o cônjuge só ama um ao outro, caso tenha algo para receber, caso tenha uma troca, e esse amor condicional
gera também uma carga na pessoa, gera algo difícil, porque daí a pessoa olha e vê que as outras, na verdade, são trampolins para a vida, porque ela aprendeu que dentro da casa dela, ela só serve para alguém, ela só pode ser amada se ela fizer algo útil. Então ela vai usar as pessoas como de uma forma pragmática, ou seja, eu vou usar as pessoas para que elas me sirvam também, e elas só podem receber o meu amor, o meu carinho, o meu afeto, se elas me servirem de alguma forma. E isso também é algo que acontece dentro das famílias. E obviamente eu poderia ficar aqui horas e horas falando de causas, mas eu não sou um terapeuta familiar, nem pretendo ser. Você tem vários exemplos e várias pessoas profissionais para falar disso. Mas outro exemplo também, a falta de comunicação. Lares que o vínculo é quebrado pela falta de diálogo, pela falta de comunicação. E isso, infelizmente, acontece nas melhores famílias, famílias maravilhosas, que simplesmente por falta de diálogo, por falta de ter momentos produtivos juntos, momentos de sentar-se ao redor de uma mesa, ou sentar-se num sofá, ou estar juntos numa viagem, dentro de um carro, por falta disso, acabam tendo quebra de vínculo também, e acabam tendo uma família disfuncional. Mas, enfim, talvez você tenha reconhecido problemas da sua família até agora. Talvez você tenha identificado e falado assim, não, pastor, eu reconheço que a minha família é uma família disfuncional. Mas como é que a Bíblia pode me ajudar nesse sentido? Se você vive numa família disfuncional, se você reconhece que a sua família tem problemas, e problemas sérios que precisam ser corrigidos para que ela torne-se uma família de verdade, e não simplesmente um grupo de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas não se comunicam, não se conectam, não têm vida afetiva, não têm amor relacionado, são simplesmente laços de sangue. Quando muito, o que a Bíblia tem para nos ensinar? A Bíblia nos tem algumas lições, e eu tirei 4 lições da Bíblia para que você possa enfrentar uma família disfuncional. Primeira das lições, reconheça o poder da família. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o poder da família. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Eu acho bonito esse texto, porque Timóteo, ele tinha um pai pagão. O pai de Timóteo era um grego, não conhecia Deus, não era judeu, nada disso. Mas Timóteo se tornou um grande homem de Deus, ele se tornou um grande pastor, inclusive, alguém que foi importante na história da igreja cristã, porque ele teve uma avó e teve uma mãe que o influenciou positivamente. Então ele teve a avó dele, a Lóide, teve a mãe dele, a Eunice, que conduziram, mesmo num ambiente pagão, mesmo num ambiente que não se conhecia Deus, essas duas corajosas mulheres conduziram o pequeno Timóteo, depois o adolescente Timóteo, até o jovem Timóteo, nos caminhos do Senhor, e Paulo reconhece isso. Eu sei, Timóteo, que você hoje está aqui porque, graças a Deus, a fé habitou no coração da sua avó, no coração da sua mãe, e elas conseguiram transmitir isso para você. Você tem um legado que vem de pessoas da sua família. Então, você não é isolado. Você só é crente hoje porque a sua família atuou para isso, Timóteo. Você só é pastor porque, sim, recebeu um dom de Deus, mas também porque a sua família trabalhou para isso. Você sabia que a sua família é extremamente importante na sua história de vida? E você é hoje, queira você ou queira não, parte da história da sua família. E aquilo que você é, a sua concepção de vida, o seu ser, ele foi formado em parte pela sua família. Então você precisa reconhecer que você tem uma família e que essa família tem poder sobre você. Que essa família, ela é fundamental para você. Que essa família não é descartável. Que essa família, por pior ou melhor que ela seja, ela tem influência sobre a sua vida. Então você precisa reconhecer, não minimize o papel da família na sua vida. Não ache que a família é simplesmente um fardo que você tem que carregar, ou um peso que você precisa se livrar o mais rápido possível. Não, a sua família é fundamental. Ela tem um poder sobre a sua vida, ela ajuda a formar o seu ser, ela ajuda a ser você, a ser quem você é. Então, reconheça o poder da sua família. Ah, pastor, mas a minha família é disfuncional. Não importa, ela tem poder sobre você. Às vezes é uma influência ruim. Às vezes é uma influência ruim.
mas ainda assim, ela tem poder sobre você. Então, na família, meu irmão e minha irmã, principalmente jovens, temos jovens aqui, na família não existe, isso não é da sua conta. Na família não existe, eu sou dono do meu próprio nariz. Na família não existe, eu já sou maior de idade. Na família não existe isso, porque cada coisa que nós fazemos na família afeta o outro também. Afeta o outro. Eu falo pro meu filho, né, o Gustavo, sempre fala, eu vou fazer 18, já está naquela fase. Fala, eu vou fazer 18 anos e eu vou morar sozinho. Já está nessa fase já. E eu já falo, vai com Deus, vai na sombra, que Deus te abençoe. E vá mesmo. E eu sempre falo, tá bom, mas enquanto você estiver debaixo desse teto, você está sob a minha influência. E você não vai fazer o que você quer, porque eu não faço o que eu quero. Eu falo, eu não faço o que eu quero, porque eu sei que eu tenho uma família, e essa família é importante para mim, e ela é tão importante que eu não me deixo levar pelos meus gostos, pelos meus desejos, porque ela é tão importante que ela influencia quem eu sou, ela influencia as minhas decisões. Eu sempre falo, né? Aliás, eu sempre cito isso, né? Quando eu vim para a igreja aqui, há 4 anos e pouco atrás, 4 anos e meio, na entrevista, tem entrevista, sabia? Você que não é batista, tem entrevista para o pastor. Aí a comissão de sucessão pastoral me chamou, e aí conversou, e aí eu falei, quero deixar uma coisa clara. Eu sou casado antes de ser pastor, então eu me tornei pastor já depois de casado. Então, só vou avisar uma coisa para vocês. Entre a igreja e a minha esposa, eu sempre vou escolher a minha esposa, porque não é justo com ela eu simplesmente abandoná-la por conta do ministério, porque ela não casou com o pastor, ela não teve essa escolha. Ela podia, se fosse uma jovem, né? Olha, por exemplo, o Murilo está online agora. Receba aí, Murilo, em São Carlos. Por exemplo, o Murilo vai ter uma jovem bela, maravilhosa, que vai querer casar com ele. Essa jovem sabe que vai ser esposa de pastor, não tem escolha, né? Ou ela pode escolher não casar com o Murilo, por exemplo, se ela não quiser casar com o pastor. Mas no caso da minha esposa, não. Então, eu sempre coloquei, porque a minha decisão é a decisão da minha família. Eu não posso simplesmente dizer, não, eu sou mais o que eu faço é o que eu faço, e eu vou atrás dos meus sonhos. Não, Deus me chamou, mas chamou junto à minha família. E se eu tenho uma família junto, primeiro eu cuido dela, depois eu cuido da igreja. É assim que funciona, a família tem poder sobre nós, a gente precisa reconhecer. E eu sei que você, às vezes, tem atitudes que te marcaram, boas e ruins, e elas formam parte do seu ser. Por exemplo, coisas boas que você recebeu dentro da sua casa, ou más atitudes que você receberam dos seus pais, formaram o seu caráter, forjaram o seu ser. Eu conheço muitas e muitas famílias, muitas pessoas que são assim. Então entenda, a família tem influência sobre a sua vida, não minimize isso, não descarte isso, não coloque isso de lado, porque mesmo numa família disfuncional, ela é importante para você, ela é necessária na sua vida. Então, pode deixar lá no 1 ainda, Denilson, isso? Então, reconheça que a família, ela influencia a sua vida e ela tem poder. Não descarte isso. Tem a história de um pastor que estava preparando a escola bíblica, não sou eu não, tá? E aí, ele estava preparando a aula sobre as atitudes de um verdadeiro cristão. Aí ele estava preparando a aula, daí para revisar aquela aula no final, no sábado, chamou a esposa, e aí os filhos estavam por perto, olha, amanhã eu vou fazer a aula, me ajuda aqui só para terminar. Então são essas atitudes de um verdadeiro cristão. Isso, aquilo outro e tudo mais. Aí o filho olhando tudo aquilo, pai, essas são as atitudes de um verdadeiro cristão? Filho, são essas, eu vou ensinar amanhã. Eu acho que eu nunca vi um cristão na minha vida. Não conheço nenhum cristão. E infelizmente é isso que nós influenciamos dentro da nossa casa. Às vezes a gente prega, às vezes a gente fala, às vezes a gente faz, às vezes a gente impunha um nome de cristão, mas infelizmente muitas vezes nós não exercemos a nossa influência devidamente. Segunda lição, para você que tem uma família disfuncional, reconheça que você precisa da sua família. Reconheça que a sua família tem poder sobre você, e agora reconheça que você precisa dela. Não, pastor, não precisa. Precisa. Veja aí, Gênesis 2,18. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu acho fantástico a construção do Gênesis 1 e 2, porque tudo que Deus vai fazendo era bom. Deus fez tal coisa e viu Deus que era bom. E fez tal coisa e viu Deus que era bom. Só que chegou uma hora que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só.
Ele falou, não é bom que o homem esteja só. E aí depois que Deus faz tudo, aí o texto fala que Deus viu que era muito bom. Depois que estava tudo completo, e agora sim, homem e mulher, as pessoas juntas, a família formada, agora sim está muito bom. Então reconheça que você, meu irmão, não foi criado por Deus para viver sozinho. Você não foi criado por Deus para ser um eremita. Você foi criado por Deus para viver em família. Independente da família que você tenha. Ah, pastor, mas Deus podia ter me dado uma família meiozinha, né? Eu sei. Todos nós pensamos assim, de alguma forma. Mas nós precisamos reconhecer que a nossa família, ela é importante e nós precisamos dela. Precisamos da nossa família. Então, infelizmente, o homem moderno, ele acha que ele é uma ilha e que tudo que está em volta dele existe para ele, existe para o fazer feliz. Então, por exemplo, o cônjuge, ele casa com a esposa, com o marido. Então, esse ser humano com quem ele casou só serve se o fizer feliz. Se não o fizer feliz, ele fala, não serve, vou procurar outra pessoa. Está errado. O ser humano foi criado para viver junto. Ah, mas estamos com as dificuldades. Enfrente as dificuldades juntos. Enfrente as dificuldades juntos. E enfrente os obstáculos, as agruras da vida, elas vão vir para toda a família. Mas vocês precisam enfrentar juntos. Vocês precisam um do outro. Você não é uma ilha para viver sozinho. E, infelizmente, as pessoas não conseguem enfrentar essas adversidades. Não conseguem enfrentar porque não sabem trabalhar juntas. Você precisa da sua família. Se você procurar no YouTube, depois você procura aí, tá? Sobre família disfuncional. Eu procurei. Família disfuncional. Você vai ver um monte de terapeuta, um monte de psicólogo, um monte de especialista. E os vídeos deles vão falar o seguinte, já vou adiantando para você. Olha, você não pode deixar que ninguém te influencie para você ser feliz. Você não pode deixar que essas pessoas tóxicas da sua família façam mal para você. Liberte-se delas. É isso que você vai encontrar por aí. É isso que você vai encontrar por aí. Olha, então, se isole da família. Joga a sua família fora e vá ser feliz. Está errado. Errado. Resposta errada. A Bíblia diz o seguinte: você tem uma família disfuncional, você tem pessoas que são difíceis de lidar, é o desafio que Deus deu para a sua vida. Reconheça, você precisa dessa pessoa. Você precisa da sua família. É difícil? É difícil, meu irmão. Mas não tem outra escolha. Você tem que caminhar junto com eles. É a sua família. Então, ainda que alguém pareça que não te ajuda muito, ou não te ajuda nada, você precisa dessa pessoa na sua família. Porque, no mínimo, é para te ensinar a ter paciência. No mínimo, é para ensinar você a saber cooperar com as pessoas. No mínimo, para você ter um senso de que na vida nem tudo serve para te fazer bem ou deixar você no bem-estar. Às vezes as coisas são difíceis mesmo, mas é assim. Você precisa da sua família. Então, você é cristão de verdade? Não é para descartar a família, não. Não é para jogar fora. Você precisa de cada um dos membros da sua família. Terceira lição que nós aprendemos aqui. Reconheça que a grande maioria das famílias também tem problemas. Entenda isso. E eu trouxe aqui um texto interessante, Mateus capítulo 1, versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que eu trouxe esse texto? Porque o Evangelho de Mateus não foi o primeiro dos livros do Novo Testamento escrito. Cronologicamente, não foi ele, né? Se você quer saber qual foi o primeiro, participe da próxima turma de teologia, lá a gente discute isso. Então, não foi o primeiro. Sequer foi o primeiro evangelho. Não foi o primeiro evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Por que Mateus está começando? Por que Mateus inaugura o Novo Testamento? Porque a estrutura do evangelho de Mateus, ele é uma conexão com o Antigo Testamento. Ele vai trazendo as conexões das profecias do Antigo Testamento na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Várias vezes ele vai dizer, olha, Jesus fez isso para que se cumprisse o que está escrito, assim, assim, assado. E ele começa, o Mateus começa o seu evangelho dizendo quem é Jesus. E para um judeu saber quem é, precisa saber de quem ele é filho. E é interessante, porque começa o evangelho dizendo, Jesus, ele é um descendente de Abraão e um descendente de Davi. E aí você fala, puxa vida, mas eu conheço a história dessas pessoas.
Não eram pessoas perfeitas. Como é que Jesus nasceu numa família que vem de um ramo e pessoas e formadas por muitas pessoas que eram imperfeitas? É o Abraão, aquele mesmo que mentiu lá no Egito dizendo que Sara era a sua irmã e não sua esposa. Na verdade, ele omitiu a verdade, né? Porque ela era efetivamente sua irmã. Aquele que mandou o seu próprio filho embora lá, o Ismael com Agar, mas é esse mesmo, Jesus é dessa família, é da família de Davi, que adulterou, que assassinou o camarada para não ficar com a culpa nele. É dessa família que Jesus veio? Sim, é dessa família, e a Bíblia não omite isso. Muito pelo contrário, ela faz questão de enfatizar. Jesus vem de um ramo de pessoas imperfeitas. Pessoas que têm... Os irmãos de Jesus não criam nele. E Jesus era dessa família. Então mostra que mesmo a sua família sendo disfuncional, tendo seus problemas, a sua família não é para ser descartada, porque a própria família de Cristo também não era perfeita. Então, a gente precisa entender que eu escrevi a maioria das famílias. Eu ia escrever que todas as famílias. Mas vai que tem uma família perfeita aí. Ô, pastor, a minha família é perfeita. Minha família não tem problema nenhum. Vai que aparece. Então eu coloquei que a grande maioria, né? Mas pode ser que apareça alguma aí. Se você tiver uma família perfeita, pode colocar nos comentários aí que a sua família é perfeita, que a sua família não tem problema nenhum, que todos são lindos, que todos são maravilhosos, que todos vivem em paz e harmonia 100% do tempo. Mas por isso que eu coloquei a grande maioria. Mas entenda que a sua família não é isolada. Os seus problemas não são só seus. Várias e várias famílias têm problemas, e para não dizer praticamente todas têm seus problemas. Então a sua família não é um pontinho preto entre as famílias da terra. A sua família é uma família normal. Reconheça isso, que a sua família tem problemas, como todas as famílias têm. Todas as famílias têm problemas. Então a sua não é isolada por isso. Então, eu acho bonito, porque Jesus podia vir, sei lá, cair do céu, por exemplo. Jesus descer lá do céu, né? Descer do céu e falar, ó, pronto, estou aqui na terra, eu sou o Jesus Cristo, eu sou o Salvador, o Filho de Deus. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que Jesus encarnasse como numa família humilde e num ramo imperfeito, no povo de Israel. Povo imperfeito, povo com dificuldade mesmo. Então, Jesus... Ele tinha essa família imperfeita e a sua não vai ser diferente disso. Não é por isso, então, que devemos negligenciar a nossa família. Não é porque a nossa família não é perfeita que nós devemos abandoná-la. Não é porque a nossa família é imperfeita que nós devemos descartá-la da nossa vida e querer viver sozinhos. A sua família é importante, a sua família te influencia, você precisa da sua família, mesmo a sua família sendo imperfeita. E em quarto lugar, coloca aí, Denilson, por favor. Reconheça a sua responsabilidade em cuidar da sua família. Você tem uma família disfuncional? O problema é seu. O problema é seu não no sentido de que a culpa é sua, mas o problema em solucionar está na sua conta. Ai, pastor, por quê? Veja o que Paulo fala a Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Não cuidar da sua família, meu irmão, é um mau testemunho, é algo ruim, é algo que nós não devemos fazer como crentes em Cristo Jesus. Nós precisamos cuidar da nossa família. Ah, mas pastor, mas eu sou o filho caçula, eu não sou quem cuida da família. Eu não sou o pai da família, eu não sou a mãe, eu não sou a matriarca, o patriarca, eu sou lá, não sou nem o filho mais velho. Né? Cai na conta, não, eu sou o caçula. Eu vou parafrasear, porque o Nabor, às quartas-feiras, tem dito isso, né? Quem tem que levar o evangelho para dentro de casa? Quem tem o evangelho. É isso que o Nabor tem dito às quartas-feiras aqui, se você tem acompanhado. E é isso que nós temos que pensar. Quem deve levar o reino de Deus? Quem deve cuidar da família? Quem deve lutar pela família? Aqueles que são cristãos e reconhecem que a família é um projeto de Deus. Reconhece que a família é de Deus.
Porque as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não conhecem o nosso Senhor, infelizmente, a família para elas é aquela coisa, é algo para servir. Não serve, então eu vou partir para outra, vou viver em outro lugar, vou abandonar as pessoas e vou viver a minha vida para eu ser feliz. Mas você que é cristão, você que reconhece a fé em Jesus Cristo, você que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem uma responsabilidade de cuidar da sua família, de lutar pela sua família, de brigar pela sua família, de orar pela sua família, porque mesmo a sua família disfuncional, é sua responsabilidade mantê-la em pé, porque você conhece e reconhece que família é um projeto de Deus. Digite amém. E diga amém aqui, vocês também. Amém, ó, tá dando um eco. Como está tudo vazio aqui, dá um eco, né? Então, se alguém tem que lutar pela família, esse alguém somos nós. Sou eu e sou você. Você tem que lutar pela família. Você tem que olhar a sua família. Ah, pastor, mas minha família é disfuncional. Mas minha família tem cheio de problema. Mas minha família não conversa comigo. Mas eu sou rejeitado da família. Meu irmão, creia que você foi chamado por Deus para abençoar a sua família. E quantas famílias começaram e hoje são famílias que conhecem o Evangelho. A família inteira conhece o Evangelho, mas começaram com uma única pessoa. Eu lembro da minha família, não sei se minha tia está assistindo, mas a minha tia Iruí, que normalmente assiste as nossas lives, assiste a escola bíblica, ela foi a primeira pessoa a conhecer o Evangelho na minha família, minha tia Iruí. E aí, ela conheceu, depois ela veio aqui para São Paulo visitar um dia, levou a minha mãe na igreja e ela foi firme. E ela levou a minha mãe creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se batizou, e aí foi começando gente, hoje, graças a Deus, boa parte da nossa família reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque uma pessoa começou, ela podia dizer o seguinte, essa família é cheia de problema, porque lá a nossa família dançava vaneirão no Natal, né, bebia, vaneirão é um ritmo lá do sul, viu, Alex, você que não sabe, né, bebia, e era aquela bagunça e tudo mais, e a gente podia pensar assim, eu vou me isolar dessa família, essa família não serve para mim, porque eu sou crente em Cristo Jesus, não posso me contaminar. Não foi isso que minha tia fez. A minha tia foi orando, e a minha tia foi falando do Evangelho, e a minha tia foi batalhando pela família, e graças a Deus, graças ao trabalho dela também, a maioria da família reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então a responsabilidade de cuidar da sua família é sua, meu irmão. É você que conhece o Evangelho, é você que conhece a palavra de Deus. E eu acho pesado esse texto, né? Porque ele fala que se a gente não cuida da família, a gente está negando a fé. A gente está sendo pior que o descrente, porque o descrente já não crê mesmo na família. O descrente a família é um mero acaso na vida dele. Mas para nós não. Para nós a família foi dada por Deus. Então nós precisamos lutar pela nossa família, cuidar da nossa família. Nós precisamos abençoar a nossa família. Então, meus irmãos, a sua família tem problemas, sua família é disfuncional, a sua família não é como você gostaria que fosse, isso é responsabilidade sua. Ore pela sua família. Então, para concluir, meus irmãos, coloca aí, por favor. Lute pela sua família. Ela pode ser a mais disfuncional de todas, mas você que conhece a palavra, você tem que lutar por ela. Ela pode ser cheia de problemas, mas ela é importante para você. Você precisa da sua família. Ela influencia a sua vida. Pode ter influenciado negativamente até hoje, mas a partir de hoje pode influenciar positivamente se você levar o Evangelho a ela, se você pregar, se você ser luz dentro da sua família, se você der o bom testemunho do Evangelho de Cristo na sua família, se você sair desse looping de brigas e de discussões e mostrar que o Evangelho transformou a sua vida, você pode ser essa bênção. Então hoje, declare na sua vida, a minha família é importante para mim, eu preciso da minha família e eu vou lutar pela minha família, porque essa é a minha responsabilidade, por pior que ela seja, por mais problemas que ela tenha, eu preciso da minha família. E essa família, meu irmão, pode ser um bálsamo na sua vida. E aquilo que nós falamos lá no primeiro domingo, aquela família que pode ser a cruz, que pode ser uma maldição na sua vida, se transformar numa bênção, se transformar na vitória, se transformar numa glória, e que a sua família louve o nome do Senhor, e que a sua família seja alcançada pela bênção do Senhor. Que Deus te abençoe nesta batalha, que Deus cuide da sua família, e que Deus te ajude a continuar lutando por ela, em nome de Jesus.